Olá, sou Emerson Pereira Branco. Eu fiz uma pesquisa juntamente com a minha colega Lilian Favro Alegrance Uassi e nós vamos falar um pouquinho então sobre a questão do letramento digital e o uso das TDICs na prática pedagógica. Bom, o título do nosso trabalho é a importância do letramento digital para o uso das TDICs na prática pedagógica. Então, como eu disse, foi elaborado por mim, Emerson Pereira Branco. Eu faço parte da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, juntamente com a Lilian Favro Alegrance Uassi, que é pedagoga da Prefeitura Municipal de Nova Esperança e também atua como professora na Universidade Estadual do Paraná. Bom, com os avanços da ciência e da tecnologia, as TDICs elas tiveram um advento muito grande, né, se tornando popularizadas tanto para jovens como para adultos, e isso traz então uma série de possibilidades, né, dentro e fora do ambiente escolar. E surgem também novos termos, como nativos digitais e imigrantes digitais. Então, os nativos digitais eles são compreendidos como aquelas pessoas que nasceram, né, na época em que as TDICs já estavam é, conhecidas e popularizadas, né, e imigrantes digitais são pessoas que nasceram numa época mais analógica e que conheceram as TDICs no decorrer da sua vida, né. Então, não nasceu exatamente durante ali um período em que as TDICs já estavam em uso frequente, né, em uso bastante disseminado. E nesse âmbito também surge a questão do letramento digital. As tecnologias digitais da educação da informação e da comunicação, elas correlacionam-se à criatividade, inovação, comunicação e elaboração e colaboração, pesquisa, fluência na informação, pensamento crítico. Então, elas influenciam, né, as formas das pessoas agirem, se relacionarem, atuarem, né, de uma forma bastante mais ampla, mais diversa, né, considerando as mídias digitais. E então surge a questão do letramento digital, né, que tem os seus significados e contextos juntamente ali com a TDIC. E essa necessidade do letramento digital, ela está diretamente relacionada à inclusão digital, né, que seria dotar as pessoas de conhecimentos mínimos para o uso das TDICs, dentro, não apenas dentro do âmbito escolar, mas também fora. Né. Então, hoje as mídias digitais elas são amplamente utilizadas na sociedade. E vários autores estudam e abordam a questão do letramento digital. E nós trouxemos aqui Bezerra, né, no qual ele define o letramento digital deve ser entendido como mais uma atividade na qual o sujeito será inserido e terá letramento para fazer uso dos conteúdos informacionais, a partir da utilização das tecnologias digitais. Então, esse autor ele enfatiza que, tendo em vista a disseminação do uso das TDICs nos demais diversos segmentos da sociedade, o letramento digital é tão ou mais importante hoje do que ser alfabetizado. E é importante destacar, né, conforme o mapa conceitual da figura 2 ele traz ali o letramento digital, que ele está dentro de um contexto muito mais amplo, né, e está inserido no contexto de multiletramentos. Ou seja, nós temos vários tipos de letramento. Então, além do letramento digital, nós temos o letramento informacional, o letramento musical, letramento midiático, letramento matemático, letramento científico, além de vários outros letramentos que não foram aqui elencados. Esse multiletramento ele está associado às atitudes, ao comportamento, ao contexto cultural, ao perfil socioeconômico também das pessoas. E ele relaciona-se ao desenvolvimento da sociedade, que busca melhores condições de vida, né, que são fundamentais, é, e também relaciona-se também à questão do avanço tecnológico interligado às TDICs, né, que são fundamentais para o desenvolvimento dessa sociedade. E o avanço tecnológico ele gera práticas digitais, né, juntamente com as TDICs que são importantes para a vida social. Então, o letramento digital ele conduz para essas práticas e é necessário para que o acesso à informação e para o uso melhor das TDICs. Né? Então, é necessário que esse letramento digital ele vença alguns desafios que são a inovação no processo pedagógico, o desenvolvimento de habilidades digitais e a inclusão digital, justamente para que ele possa ser utilizado essas ferramentas pela população de uma maneira mais efetiva, mais proveitosa para o bem comum e para o bem da sociedade. E existem alguns fatores que limitam, que dificultam, né, o letramento digital. Então, por exemplo, um dos fatores é a questão do acesso aos recursos tecnológicos. Quando a gente fala, por exemplo, da internet, que é um recurso muito básico, mas a gente ainda vê que é uma população, uma parte da população que ainda não tem acesso. De maneira geral, no Brasil, nós temos ali
74% apenas da população, ou seja, um em cada quatro pessoas não tem acesso ao letramento, ao serviço de internet. Quando a gente pensa no meio rural, especificamente, a gente vê que apenas 53% das pessoas têm acesso a esse serviço, ou seja, quase metade ainda não tem. Então a gente vê que é uma estratificação, né, na questão do acesso, uma diferenciação. E muitas pessoas não conseguem utilizar essas ferramentas porque não têm acesso, ou quando têm acesso não têm os conhecimentos mínimos necessários, havendo então um subaproveitamento dessas ferramentas. Quando a gente aborda a questão no âmbito educacional, a gente vê que muitas escolas elas ainda carecem de recursos tecnológicos e de uma infraestrutura melhor para que esse letramento digital ele aconteça, que para que os professores possam então ensinar aos alunos a utilizar essas ferramentas de maneira mais pedagógica, uma vez que, embora sejam nativos digitais, muitos dos nossos alunos eles usam essas ferramentas mais em questão de jogos, recreação, vídeos, músicas, enfim. A questão do ensino e aprendizagem ela ainda é muito subutilizada, essas ferramentas para os nossos alunos. E a gente percebe, por exemplo, ó, aqui olhando a internet novamente, né, nesse quadro, a gente vê que a maioria das escolas, a maioria não, mas que muitas dessas escolas, tanto no âmbito federal, estadual, municipal ou do setor privado, elas ainda necessitam ter mais essas ferramentas. Né? Então, por exemplo, na esfera federal, apenas 80% ali, em média das escolas utilizam a internet como uma forma de ensino e aprendizagem. Quando a gente olha nas escolas estaduais, cerca de 65%, ou seja, 1 em cada 3 não tem essa ferramenta para o uso pedagógico. E quando a gente olha nas municipais, né, a gente vê que no ensino fundamental apenas 30% dessas escolas utilizam a internet como um fator de ensino. Quando a gente olha lousa, lousa digital, projetor multimídia, computador para os alunos, tablets, a gente vê que essas escolas também estão longe de ter essa questão efetivada, esse uso efetivo nessas escolas, porque faltam esses equipamentos. Professores, quando a gente relaciona professores, ensino, aprendizagem e letramento digital, a gente vê que é uma relação fundamental. Então, na realidade brasileira, grande parte das nossas escolas elas não têm conseguido acompanhar esses avanços tecnológicos, porque elas necessitam de uma reestruturação de sua infraestrutura. Precisam rever também práticas pedagógicas e metodológicas. Demanda por profissionais capacitados para o uso das TDICs, formação inicial e continuada. Então, esse é um dos grandes desafios também para efetivar a questão do letramento digital, né? A capacitação dos nossos professores. E quando a gente fala da formação inicial, são para os futuros professores que hoje estão nas universidades, mas que ainda não têm uma formação direcionada, específica, satisfatória para fazer uso das ferramentas. Em contrapartida, nós temos os professores que já atuam na rede também, mas que não tiveram também no seu processo de formação essa capacitação e precisam, então, hoje, de uma formação continuada que faça com que eles tenham conhecimentos mínimos para que aprendam a utilizar as ferramentas no âmbito pedagógico. E na figura 4 nós temos o mapa conceitual que relaciona as TDIC, né, as aulas presenciais e as dificuldades, as aulas não presenciais e as dificuldades encontradas. Então no ano de 2020, agora no começo do ano de 2021, nós tivemos, com a pandemia da Covid-19, né, nós tivemos aulas não presenciais praticadas como uma forma de garantir o calendário escolar. E as TDICs elas foram importantes, né, elas serviram como aporte de recursos tecnológicos. Mas essas aulas não presenciais elas têm alguns obstáculos, né, com relação à utilização dessas TDICs, que seriam a dificuldade de acesso, que está relacionado com os fatores sociais, a falta de cultura digital nas escolas, as dificuldades de utilização devido à falta de recursos tecnológicos, falta de infraestrutura. Então, para que essas TDICs elas sejam mais utilizadas, elas requerem uma formação continuada, uma formação inicial melhor, né, que garanta que os educadores estejam capacitados e preparados para esses novos recursos. Em suma, o letramento digital ele é cada vez mais essencial para a sociedade. Ele requer maior capacitação do professor, demanda mais investimentos na formação dos educadores, necessita de mais equipamentos e recursos tecnológicos nas escolas, não precisa haver uma reestruturação, carece de melhor infraestrutura escolar e implica num repensar das práticas pedagógicas, uma vez que também não basta a gente simplesmente comprar equipamentos e equipar as escolas. É preciso que esses professores e funcionários sejam capacitados, qualificados para trabalhar com essas tecnologias.
Requer também políticas públicas que melhorem as condições de acesso da população às mídias digitais. Né? Somente com o acesso das pessoas a essas ferramentas, elas podem realmente ter a sua disponibilidade e, com o conhecimento mínimo garantido pelo letramento digital, utilizá-las de maneira efetiva, né? Sem um subaproveitamento. Então, muitos são os desafios que o letramento digital para que ele seja mais efetivo, né? Para que ele dote as pessoas de conhecimentos mínimos necessários para utilizar este DIC nas suas vidas cotidianas. E esses fatores são tanto externos como internos, né, às instituições de ensino. E externos, quando a gente fala da questão do acesso, da garantia de ter, de poder adquirir essas ferramentas, né, esses equipamentos. E quando a gente fala da questão interna, é uma relação de também equipamentos dentro da instituição, mas também a questão do conhecimento dos professores, da qualificação, da capacitação, para que ele possa, então, usar de maneira efetiva nas práticas pedagógicas. Então, para que o letramento digital evidencie que investimento financeiro e melhor formação inicial e contínua dos professores são fatores primordiais. Então, é impossível a gente falar de letramento digital sem uma qualificação dos profissionais que atuam e uma formação inicial adequada para os futuros professores. E para o seu emprego nas práticas pedagógicas e para o seu uso mais racional e crítico e benéfico das tecnologias digitais. Então, é preciso que o letramento ocorra para que esse uso pelas pessoas seja, de fato, racional, crítico e benéfico. Dessa forma, corroborando de forma mais efetiva para o exercício da cidadania das pessoas. Aqui nós temos algumas referências. Fica o meu contato, Emerson Pereira Branco, e o contato da Lília. Nós ficamos à disposição para eventuais dicas, trocas de materiais, eventuais dúvidas que ficaram aqui na apresentação. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.